Fala galera, beleza? Hoje dia 9 de março, terça-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando pelo índice, depois passando para o dólar, tá? Logo no início da manhã a gente percebe que o índice ele abriu bem próximo aqui dessa região, tá? De pressão do dia anterior. Essa região de pressão aqui era uma região de pressão vendedora, né? A gente consegue observar isso através das sombras superiores desses candles do dia anterior, que acabou gerando pressão aqui nos preços e acabou impulsionando o índice para baixo. Quando o índice passou para baixo da VWAP e das médias, a gente percebe que ele acabou fazendo um recuo, deixou sombra inferior, ou seja, os compradores estavam pressionando os preços para cima, né? E com isso o mercado acabou fazendo um pullback. Na continuidade do movimento, acabou falhando de novo nessa região de suporte. O mercado acabou ultrapassando a região das médias, ultrapassou a VWAP e entrou fluxo vendedor de novo, né? Impulsionando o mercado para um movimento aí de venda. Com isso, o índice deixou basicamente aqui dois topos menores, né? Impulsionou e de novo acabou travando nessa região de suporte, né? Na mínima aqui do dia, tá? Percebe que essa região aqui estava bem forte, né? Os vendedores não deixaram, os compradores não deixaram o mercado realmente ultrapassar essa região, tá? Acabou fazendo aqui uma barreira dos preços e o mercado impulsionou de novo, ou seja, tá bem difícil, bem complexo operar aqui por conta das médias móveis, né? Estavam flats, a VWAP também estava bem de lado, então o mercado estava sem direção. Até o momento que o mercado fez esse pullback, tá? Esse pullback aconteceu exatamente aqui na retração de 61.8, pessoal. Se a gente der um zoom aqui, tá? A gente pega esse topo com esse fundo, a gente percebe que o mercado fez uma retração no 61.8 e começou a trabalhar num cenário otimista, um cenário de compra, né? A partir do momento que o mercado rompeu esse candle aqui, ele deu um gatilho de compra, pelo menos com alvo até a média de 50, né, que daria aí uns 400 pontos. Então ele rompeu esse patamar, né, rompeu essa LTB, bateu na 50, brigou um pouco. E a partir do momento que ele rompeu esse patamar de preço, o que ele fez? Ele acionou um pivô de alta, né? Por que pivô de alta? A gente tem uma mínima, tem uma máxima e tem uma retração. A partir do momento que o mercado rompeu aqui, ele ativou a continuidade do movimento. Então quem trabalha com Fibonacci era só ter pego essa mínima, esse topo e ter projetado o movimento pelo menos uma vez aí para cima, tá? Olha lá onde que o mercado veio. Cravou a alvo aqui em cima, tá? Então quem entrou comprado aqui nessa região acabou pegando aí uns 670, 680 pontos, tá? Poderia ter batido uma parcial aqui na 50 e ter finalizado o trade pelo menos nessa região. Com isso, o mercado acabou, né, depois que ele pegou aqui o alvo de Fibonacci, ele acabou fazendo uma correção. Essa correção, se a gente pega essa linha de extensão aqui de queda, nessa LTB, vamos colocar aqui numa espessura diferente, olha lá. Se a gente pega e faz a extensão dessa LTB, a gente percebe que basicamente foi uma troca de polaridade, né? Porque a LTB basicamente agora se tornou um suporte. E se a gente pega o Fibonacci, a gente percebe que desse topo com esse fundo, o mercado acabou entrando na zona aqui de 50% e 61%. Logo, também tinha uma VWAP ascendente que acabou ancorando os preços, né, pessoal? E com isso o mercado começou a trabalhar num cenário otimista novamente. É legal também perceber o seguinte, logo no começo do dia, esse range aqui foi um range complexo, né? Onde o mercado realmente teve dificuldade aí de romper. Então o que dá pra gente fazer? Dá pra gente marcar aqui uma caixinha. Porque a partir do momento que o mercado romper essa caixinha, né, dá para trabalhar aí com espelhamento, né, com projeção, enfim. A grande sacada foi a partir do momento que o mercado rompeu aqui essas médias. Por quê? Porque o mercado já estava com as médias acima da VWAP, entretanto, a média de 50 ainda não estava alinhada com as médias menores. Qual que foi o melhor ponto de entrada? O melhor ponto de entrada foi a partir do momento que as médias basicamente se alinharam e o mercado teve um candle de ignição. Por que esse candle de ignição? Porque esse candle de ignição basicamente acionou o pivô de alta. Né? Que pivô de alta? A gente tem uma mínima, tem um topo, tem uma retração. A partir do momento que o mercado rompeu esse topo anterior com candle de ignição, ele aciona um pivô de alta. Então com isso a gente poderia pegar esse fundo, esse topo e mais uma vez projetar para cima. Olha lá onde que o mercado bateu, alvo de novo. Quantos pontos? Até o alvo? 1070 pontos, tá? A partir do momento que bateu no alvo, fez uma correção e depois deu continuidade.
A grande sacada também, galera, é vocês entenderem o seguinte: se a gente tem um range no começo do dia, o que é o range? O range é a região que o mercado está travado, né? Aquela região complexa onde o mercado realmente está segurando. A partir do momento que tem rompimento de um range, você pode trabalhar com o espelhamento desse range. Então, que basicamente nesse movimento aqui foi um movimento em V, né? Caiu reto, subiu reto e rompeu. Então, a partir desse rompimento, nesse candle mesmo, esse candle gatilho, né, você poderia pegar essa amplitude, quando ele rompeu, copiar, colar e simplesmente projetar esse range para cima, certo? Olha lá onde que o mercado foi, pessoal. O mercado simplesmente cravou o alvo de 100% dessa caixinha projetada para cima. Tá claro que ele fez um movimento um pouco mais complexo, né? Aqui acabou fazendo uma estrutura de uma bandeira nesse primeiro momento. Deixa eu pegar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Tá? Então ele cravou no primeiro alvo de Fibo, acabou fazendo uma bandeira em cima das médias móveis para depois cravar os 100% do alvo do espelhamento, tá? Mas quem obviamente trabalhou nesse cenário aqui de pivô, pelo menos de alta, conseguiu aí pegar pelo menos uns 1000 pontos na subida, beleza? E aqui o alvo cravado de Fibo também acabou colaborando bastante. O que a gente tem que observar aqui? Que além de ser o 100% da caixinha projetada, essa região tinha uma média de 200, tá? Cortando os preços aqui. A gente percebe essa média rosa, né? Cortando os preços. Fora isso, essa região era uma região de confluência, porque era uma região de pressão aqui deixada por esse fundo, tá? O fundo prévio do dia de ontem acabou sendo a região do topo de hoje. Então, isso daqui é uma região de troca de polaridade. Eu sempre comento isso com vocês. O antigo suporte virou a atual resistência. E fora isso, pessoal, essa região também era uma região de retração de 61,8 de Fibonacci. Lembra que eu falo para vocês, a região de 61,8 normalmente é uma região que segura muito bem os preços. Então pensem comigo, se o mercado fez uma retração de 61%, cravou os 100% das caixinhas projetadas para cima, são dois fatores de confluência. A gente tem aqui a troca de polaridade, 3 fatores de confluência, mais a média móvel de 200 cortando os preços, 4 fatores de confluência. O que você acha? Você acha que o mercado vai continuar subindo? Não vai. Tanto é que a gente percebe aqui essa defesa, né, vendedora, deixando uma sombra em cima desse contexto, né? O mercado entrou, ancorou a 200 e virou para baixo. A partir do momento que virou para baixo, o mercado começou a efetuar aí um movimento corretivo. Esse movimento corretivo, para quem operou na venda, era só pegar esse topo com esse fundo e trabalhar aí os possíveis cenários de correção, né, em alvos de Fibonacci. Então a gente percebe que essa primeira correção aqui, vamos pegar aqui e estender um pouquinho mais o movimento, da mínima do prévio do dia até o topo do dia, o mercado fez a primeira correção no 38, brigou um pouquinho aqui, né, as médias não estavam 100% alinhadas. A partir do momento que rompeu a média de 50, o mercado veio buscar qual região? Região de 50%, tá? E essa região de 50% basicamente teve uma troca de polaridade também. Por quê? Deixa eu pintar aqui para vocês verem. Ó. Essa região de troca de polaridade foi o primeiro topo, na verdade, do dia, com a região de pressão do dia de ontem, com esse topo, com esse topo. Então, essas resistências acabaram virando o que aqui? Uma região de suporte, né, que foi estendida para cá também, beleza? Então, além de ser aqui uma região de troca de polaridade, é a retração de 50% do movimento do dia, beleza? Então, essa foi minha leitura aí para o índice. E para o dólar, né, pessoal? A gente falando do dólar, o dólar hoje efetuou um movimento corretivo, dado aí a alta de ontem. Ele acabou fazendo aqui uma figura de ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, no topo do dia, na região de resistência. E quando ele efetuou esse padrão, basicamente, ele ativou aqui um pivô de baixa. Quem trabalha com Fibonacci, né? Na verdade deve ter efetuado aí uma possível venda nessa região mais ou menos, tá? Porque ele tem esse topo, esse fundo, esse topo. Quando ele perdeu esse fundo, acionou o pivô de baixo, tá? Então a partir do momento desse fundo aqui, o dólar aí ativou realmente a continuidade da queda.
confirmando aqui a figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro, e impulsionando o mercado para baixo. Então quem trabalha com FIBO pegava esse topo, esse fundo, né? Aqui foi a entrada de venda, e aí a pessoa só projetaria uma, duas vezes para baixo. Adriano, por que duas vezes para baixo? Porque você está projetando, na verdade, a amplitude da cabeça até a neckline. O que é neckline? A linha de pescoço dessa figura gráfica, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Então a gente estaria pegando essa amplitude da cabeça até a linha de pescoço da figura, copiando e colando, a gente conseguiria pegar aqui esse primeiro nível de FIBO, tá? Que basicamente foi a região da mínima do dia, a mínima prévia do dia, né? Passou dessa mínima, a partir do momento que ele bateu aqui, cravou 100%, a gente percebe um recuo, né? Voltou para a média de 50, testou passar de novo, não conseguiu e virou para baixo. A partir do momento que ele rompeu a mínima, pessoal, era só pegar aqui o outro nível de FIBO e puxar de novo para o pé do pivô. Olha onde que o mercado foi. O mercado simplesmente veio buscar aqui a região da mínima. E esse terceiro alvo projetado para baixo era uma região confluente com, né, a média móvel de 200 também, que estava cortando os preços aqui embaixo. E quem estivesse olhando aí com um cenário um pouquinho mais macro, também poderia ter dado um zoom out e pego a máxima de ontem com a mínima de ontem. Se a pessoa fez esse FIBO aqui, a pessoa conseguiu identificar que a mínima de hoje foi exatamente, né, a retração de 61,8 do movimento inteiro de ontem, tá? Então, como eu disse, a região de 61 é extremamente importante para a gente que está buscando aí operações contra a tendência. Você pega um movimento macro, faz o Fibonacci, a tendência está de alta e o movimento é corretivo e você pegou a venda, trabalha com a retração macro para você conseguir identificar regiões de saída. Quais são as regiões de saída principais utilizando o Fibonacci? 50 e 61,8, tá? 61,8 normalmente acaba segurando muito bem os preços. Então tem que ficar muito atento, tá? Então, quem operou aí principalmente pelo 2 minutos, deve ter conseguido filtrar aí melhor as oportunidades, tá? Que o dólar acabou nos mostrando. Eu não gosto de operar em inversão de médias móveis, então se as médias estão subindo, viraram para baixo e depois viraram para cima, não gosto de fazer isso. Eu gosto de operar mais num cenário onde as médias realmente estão alinhadas, tanto é que hoje eu nem operei dólar, hoje eu operei somente em índice. Mas enfim, essa foi a minha visão, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra.